Está no ar mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Nós estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, e o item 8. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E a pergunta de hoje: por que devemos pagar o mal com o bem? Você que está em casa pode acessar através do WhatsApp 0 operadora 11 99643 3827. Pode também mandar um Facebook, que é o facebook.com/TV Mundo Maior. A gente agora voltou a ter os lives ao vivo, então você pode interagir, trazer suas perguntas, compartilhar, se inscrever e deixar também para a gente os seus comentários com muito carinho. Pelo youtube.com/TV Mundo Maior, agradecendo em especial a toda a comunidade que assiste depois no offline, que salva o link, que compartilha com os amigos, que deixa disponível para todo mundo. Pelo site tvmundomaior.com.br. Você tem acesso ao site, lá você vai ver uma série de programações e você consegue sempre assistir ao vivo também. Você pode também acessar pelo Instagram, que é @TV Mundo Maior. O @TV Mundo Maior, a ideia é assim: você participou de algum programa da TV ou gostou de algum programa da TV específico, você vai lá, coloca uma fotinho tua, uma fotinho de algum apresentador que você adora, coloca @TV Mundo Maior e marca a gente. Assim a TV vai ganhando o maior número de seguidores, já que hoje a gente não tem número de curtidas, de likes, mas seguidores ainda é uma coisa que sempre vai levar a luz até a casa de muitas famílias. Então esses são os veículos de comunicação da Rádio Boa Nova. Para você que está em casa, queria trazer então a nossa querida irmã Eliana. Olá, irmã Eliana, bem-vinda. Tudo bem. Tudo certo aí na produção com o áudio? Pode liberar a irmã? Bem-vinda, irmã. Bem-vinda. A gente está aqui continuando, né? O capítulo 12, o item 7 foi na semana passada. Se alguém vos bater na face direita, apresentar ele também a outra. E essa semana o item 8, para quem está em casa. E essa pergunta, né, tão difícil: por que a gente deve pagar o mal com o bem? Eu queria saber assim, o que a gente vai ganhar com isso, qual que é o benefício, como é que é o critério. Custo-benefício de pagar o mal com o bem, irmã, conta pra gente. Nós vamos cumprimentando a todos, né, dessa rede aí de amor, de comunicação, né, Ana Ariel? E é uma oportunidade maravilhosa abrir essas páginas, adentrá-las, com o nosso lapisinho aí, né, e vamos riscando e vamos estudando. Porque esse evangelho, ele tem nas suas linhas, entrelinhas, ele tem nas suas afirmações desvendamentos a serem feitos. É o Espiritismo sem mistério. Então, nós vamos desvendando através das falas, né, dos espíritos que compõem o evangelho, do Cristo, que sempre Kardec, ao organizar essa obra, ele abre com a passagem do Cristo, né? E a passagem de hoje do Cristo, anotem aí, aquela passagem maravilhosa, né? Que ele pergunta: aprendeste o que foi dito, olho por olho. Olha que coisa forte, né? Dente por dente. Mas não foi isto que eu vos ensinei, não é? E eu vos digo, para não resistir ao mal que vos queiram fazer. Então, ele interdita a defesa, ele nos coloca como reféns de todos os males. Então vamos seguindo, porque muitas vezes nós olhamos esta passagem do Evangelho com um certo pé atrás. Digo, não, isso não é para mim, eu não alcanço. Então eu digo, nossa, é muito alto, como é que eu vou dar, bater numa face, eu vou dar a outra? Não é o que a gente passa por esse conhecimento sem meditar, sem aprofundar. O encontro de hoje vai girar em torno desta palavra para que a gente aprofunde, porque ela é muito importante em nossa vida. Aqui nós estamos dentro da lei que André Luiz nos desvela nas suas magníficas obras, da ação e da reação, da causa e do efeito. Aqui nós estamos lidando com o paradigma profundo das reencarnações, lá no capítulo 5, as causas anteriores das aflições, que muitas vezes só nos alcançam 10 vidas, ou 1000 anos, 5000 anos depois, 2000 anos depois, ou 400 anos depois. Aqui nós estamos deparando, oculto nas dobras dessas linhas maravilhosas, né? Já que o título é Espiritismo Sem Mistério. Então, por quê? O que há de misterioso nessas palavras de Jesus, que no tempo em que ele as disse, e ao longo de toda a cristandade, desse mais de 2000 anos, nós não conseguimos alcançar, né? Aquela, sabe,
no último galho, né, a maçã mais alta, né, como a grande poetisa grega escreveu, né, a maçã mais rubra, no alto do mais alto ramo, ela diz, né, sou como a maçã mais rubra, né, o fruto mais vermelho, mais bonito e saboroso no alto do mais alto ramo e que nenhum colhedor alcançou. Então, vamos agora olhar para essa rubra maçã, esse rubro fruto do conhecimento, e vamos alcançar. Juntinhos aqui é muito simples. Sabe, o mais simples, na verdade, é o mais complexo. Você vai, caminha, caminha, anda, anda, até chegar no mais simples, em verdade. As coisas são como são, estão como estão, e o que ele está dizendo é só tão somente isso, né? Ele diz, eu vos digo, né? Não vos resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém bater na face direita, à esquerda, apresentar-lhe também a outra, perdão. A face direita, apresentar-lhe a esquerda. E se alguém quiser demandar contra vós por vossa túnica, ele diz aqui, dá-lhe também um manto. Então não é só o que visto, mas o que me cobre, o manto, né? E se alguém quiser vos obrigar a dar 1000 passos, andai 2000. Ou seja, ele está dando aqui uma largura de flexibilidade, de generosidade e de pausa, sabe? Para a gente olhar para aquele que está nos ofendendo, que está nos fazendo sofrer, que se encontra naquele papel de algoz, de vingador. Quem é o algoz? Quem é o vingador? Quem é aquele que vai trazer sofrimento para nós? E por que ele está trazendo esse sofrimento para nós? O que significa a sofrência no mundo? Né? No último encontro tivemos aí a palavra da nossa querida Nariel, lembrando inclusive das músicas de sofrência, que foi uma coisa muito bem colocada. Não, é super, irmã, a senhora não tem ideia, acho que é de hoje, atualmente, as músicas de sofrência são as mais vistas, as mais vendidas, Então, aqui levam a população ao maior número de shows, a necessidade de poder expressar, ouvir, né? ouvir, cantar, dançar, uma dor real. Uma dor real, feminina, masculina, e uma dor profunda, né? Que é dos desencontros. Dos né? desencontros. Tem uma música Afetivos. que fala do chifre no asfalto. Já pensou? Pensa, foi tão público e foi tão dor essa traição que não consegue carregar na cabeça a traição. Vai pro asfalto. Então, é aquela dor de amor. Vira um assim, piche, sabe? né? Porque o asfalto é piche, né? Quer dizer, gruda, fica, permanece, não sai, né? Ele fala, não ofende, não chama de segunda namorada, não chama de amante, não. É minha namorada reserva. Então, Eles vão olhando todas. Né? Porque eles vão olhando todas as visões assim do campo afetivo, homem-mulher, dos sonhos, da esperança e da dor humana, que é real, né? Das Perfeito, perdas. é isso. E é difícil não querer se vingar, né? Depois de uma Não. traição, Então, né? Depois de uma humilhação pública. Então, mas é isso que nós estamos dizendo. Se eu não tenho esses paradigmas profundos que a doutrina estuda, e se eu não as estudo, se eu não as incorporo à minha visão, se eu não as coloco no meu coração como vida, né? Se eu sou aquele que passa pelas letras sem vivificá-las, que eu posso passar pela letra e torná-la morta ou torná-la vívida. O que nós estamos convidando vocês nesse estudo torna viva a palavra de Jesus. Aí ele diz então aqui de forma maravilhosa, né? Se alguém vos quiser obrigar a dar 1000 passos, dê 2000. E dai àquele que vos pede. E não negueis jamais aquele que vos pedir emprestado. Não vou pagar, não vou me pagar, ou não vão dar. Não é? Então, Jesus está lidando com o dar e o tomar. São duas categorias muito importantes na nossa vida. Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de vida em comum, quando a gente fala do mundo. Então, tem pessoas que tomam do mundo, sabe, como uma criança faminta e que vai na natureza e que vai ao seio da mãe e que tira tudo que ela pode do mundo. É uma pessoa profícua, rica, próspera. O outro já mama aquele pouco e já até tem ânsia. Quer dizer, a gente examinando as crianças, os bebês, a forma como elas se alimentam, nós já podemos ver ali essa máxima do Cristo, o dar e o tomar. A gente pode até observar em um bebê que nasce, que o dar e o tomar dele, que esse não conseguir encontrar na ofensa recebida uma razão maior, é a pessoa que não sabe tomar dos conhecimentos. Ele até leu isto, mas não parou, não pensou, não refletiu e não chegou à conclusão seguinte: por que o Cristo diria isso há mais de 2000 anos? O que ele quer dizer com isto? Não é brincadeira, não é uma afirmação paradoxal, sem sentido. Tem muito sentido esta afirmação dela, e é isso que nós vamos ver hoje com o passar do tempo, né? É o item 8, se alguém vos, como a Aninha leu,
né, bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, e o comentário magnífico, maravilhoso do nosso querido doutor Allan Kardec, nosso querido irmão de caminho, amigo, um parente importantíssimo na nossa cultura, na nossa estruturação íntima, né, da codificação. Então ele começa dizendo que nós temos muitos preconceitos, e esses pré-conceitos não deixam que os novos conceitos adentrem os nossos corações, Aninha. Os conceitos mais humanistas, os conceitos mais espiritualistas, os conceitos mais antigos da humanidade, que são retomados aqui pela terceira revelação, pela nossa doutrina espírita, de uma forma muito singela, muito simples, e que às vezes nos escapa até, né? E qual é esse conceito? É que há um universo divino, bondoso, equilibrado, organizado, e as dores nascem das relações humanas presentes no passado e presentes no presente, e que estarão presentes também lá no futuro. Vamos lembrar disto, que aqui, nesse presente nosso, há o presente do passado e há o presente do futuro, porque conforme eu ajo aqui, eu estou levando para o futuro, eu estou passando para o futuro. Muitas vezes dívidas atrozes. A gente não adia pagar uma dívida, às vezes, não pede vênia, a gente não parcela em mais vezes. Muitas vezes a gente parcela uma grande dívida moral, uma grande dívida afetiva, em vidas, levando para adiante. É maravilhoso você pensar isso, porque tem coisas que nos aterram, tem coisas que muitas vezes nos passam na mente, na cabeça, mesmo nos atos humanos, que parece que não tem saída, mas tem saída, ele está dizendo isso. Então, anda mais 2.000 passos além de 1.000. Ele está pedindo a sua coisa, né? Dá-lhe a túnica, né? Só o seu manto, dá-lhe a túnica, sua túnica, dá-lhe um manto acompanhado junto. Ou seja, dá mais, porque o que ele está te pedindo é menos do que você deve a ele. Por detrás desse conhecimento do Cristo tem um conhecimento das vidas anteriores. Nós não falamos aqui ainda, não sei se já falamos, mas recentemente um rabino nos ensina que o Torá traz por volta de 600 apontamentos sobre a terminologia reencarnação, o ato da reencarnação. Então, é um conhecimento que o judaísmo proporciona e que Jesus tinha dentro dele, estava com ele dentro disso. Quando ele chama os doutos de fariseus, ele está tendo uma razão para isso. Porque lá na base dos estudos que os homens faziam, que os judeus fazem, havia essa palavra. Então, ele entendia os sofrimentos humanos também como colheita, também como ação e reação, também como tudo isso aí que dentro da cultura espiritista cristã traz para nós nesses estudos, né? Então, temos gente, né, para falar, mas eu queria só mais Claro, uma irmã. coisa, Aninha. Conclui o raciocínio. O Cristo veio e disse, né, que pagar o mal com o bem. A pergunta é essa: será que eu consigo pagar o mal com o bem? Se eu não tiver a fé raciocinada, se eu não entrar nesse ato né, você para tudo, pausa. Lá vem o mal na minha vida, aí eu faço um hiato, dou uma pausa. Eu preciso aprender a respirar, inspirar, expirar, acalmar e aprender a pensar. Não ficar no automático, naquele cérebro límbico, como falam, né? Do impulso nervoso que te leva a muitos desencontros, né? Então, ele diz aqui, se eu olhar só agora, claro que eu não vou pagar o mal com o bem. Claro que eu não vou dar a minha túnica, que dirá meu manto. Claro que eu não vou dar outra face nunca. Mas se eu olhar só o presente, mas se eu entender que nesse presente tem o passado, o presente, e que conforme eu agir aqui, com esse passado que se faz presente, eu terei um presente no futuro diferenciado, então eu terei razões para andar os 2.000 passos, para começar de novo, para amanhecer sorrindo, apesar de lá dentro estar chorando muitas vezes, para esperar e acreditar na mudança do outro, para apostar que a oração, como nos fala, né, o nosso querido André Marosso, né, que a oração e a fé, elas movem as montanhas, não é? Se você é católico, a missa que você faz, acende a sua vela, não é? Você, como diz o Credo Espírita, respeita, uma das primeiras palavras do Credo Espírita deixado na Revista Espírita, adorar todas as formas, né? Quer dizer, respeitar, perdão, todas as formas de adoração a Deus. A primeira lei do livro 3º das leis morais é a lei de adoração. Então, respeitá-las, né? Olhando para isto, nós
com todo esse cômputo da fé raciocinada, do estudo, da dedicação, então, Ana Ariel, eu vou poder pagar o mal com o bem, porque eu não estou pagando o mal. Eu estou apagando o mal da minha vida. Estou apagando o mal que eu já semeei, Eu né? apagando, com uma borracha, estou passando uma borracha. Tem porque... uma frase até que a senhora trouxe através da sua mediunidade com o espírito de Eurípides da nossa casa espírita, num dos Yoshuas, a senhora fala assim que a colheita é um lugar maravilhoso, que a gente olha a dor sempre querendo fugir dela, mas a dor é a nossa colheita. E quando a gente ainda está na semeadura, a espiritualidade pergunta, né? Ela diz, e quando a gente ainda está semeando o mal no outro e nem tem olhos de ver? E quando a gente ainda é o responsável por alguém que chora nesse instante, por atitudes impensadas e ali semeando um novo inimigo, agradeça, a sua dor é a sua colheita. Está findando, está acabando. E são palavras da irmã Eliana, através da psicofonia mediúnica, que eu decorei, porque é esse lugar, assim, de sair da vitimização, sair do lugar da alma, onde a gente não consegue ter ouvidos de ouvir do outro. Pode vir 10 pessoas falarem, a gente escolhe, fica naquela obstinação obsessiva, né? No livro de médiuns da nossa casa espírita, na Desobsessão, a irmã Eliana traz um texto também, que trazendo sobre as obras de André Luiz, exatamente essa reflexão de que quem está obsediado fica tão obstinado, tão obcecado por uma pessoa específica, que não ouve o outro, não vê o outro, não escuta. Então, nessas horas, o que te cabe fazer se você está na colheita da pessoa em dor? Oração e prece. Oração e prece. Né? Aqui vem, então, aí vem essa frase linda de Jesus: dai àquele que vos pede, não negueis jamais àquele que vos pedir. Às vezes nos pedem o tempo emprestado, a paciência um pouquinho mais emprestada, a humildade, sabe, de saber que você pode estar errado e o outro certo, ver nas acusações do outro o que realmente lhe diz respeito, levar todo aquele episódio às mudanças internas necessárias, né? Não é quando, Jesus não está falando que não se deve condenar toda repressão ao mal, não, se deve sim coibir, senão a gente deixa o mal se alastrar. Ele está dizendo aqui, comentando aqui, né? É muito bonito isso, os bons seriam continuamente vítimas. Não, não é disso que nós estamos falando, mas vamos daqui a alguns minutos, vamos ouvir o nosso público um pouco. Um grande beijo no coração, bem-vindos. A gente os abraça assim do fundo da alma. É muito importante esta lição, porque nós lidamos com isto todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. No marido, na esposa, na família, no amigo do trabalho. Sabe, a gente encontra isso na pátria, no município, nas políticas públicas, nas igrejas, nas eclésias das mais variáveis, né? Eclésia, que é o nome da igreja básico, e que é a comunhão, que é a reunião de pessoas. É a nossa Torre de Babel. Cada um falando a sua linguagem, cada um falando a sua linguagem. O que vai acontecer conosco? Separação, distância, abismos. Nós vamos falar a mesma linguagem. Aqui está a terceira revelação, propondo esta linguagem da fé raciocinada para que nós possamos compreender a nossa dor como a deusa, a dor. Mudança, né? O presente se fazendo... presente, o passado, lembra? A gente tem até na língua portuguesa passado do futuro, futuro do passado. A gente tem umas conjugações verbais, só a língua portuguesa tem. Ela é muito rica, muito grandiosa, muito bonita a nossa gramática, né? E aí vamos lá no futuro, onde o passado vai estar. É hoje, é o nosso presente. O que é o futuro do passado? É isso, né? E lá ainda iremos para o futuro levando esse presente que hoje nos coloca em tanta dor, mas a nossa aceitação, a ação de aceita, dizer sim, de compreender tudo isso, nos leva então a afastar-nos. Então saímos da frequência, Nariel. Sim. O grande problema nosso com o sofrimento é ficar na frequência. Eu sinto isso, que o estado de buscar a sofrência, ela sempre vem acompanhada do álcool, vem acompanhada do entorpecer-se, vem acompanhada de uma dor muito grande, né? Não é só a busca, ouvir a frequência da sofrência, né? Não. Mas vamos aí, o nosso querido... Aqui tem a Clausores, o Juan Carlos, claro. Ela lá do Uruguai, Juan Carlos querido lá da Espanha, Valência. Irata Maria lindas, né? Está indicando para Selma Cacucci entrar aqui também. Selma. A Duduca Rocha, Gratidão. Boa tarde, paz e luz a todos. Gratidão. Áurea Lara Alcaiaga, Áurea. Boa tarde, lindas.
Gratidão. Matias Boa dando boa tarde. tarde. Fernando Fabiano, boa tarde, queridas irmãs Matias, Anariel né? e O Eliana. discípulo, né? O discípulo que vem depois. O Fernando está perguntando assim: boa tarde, queridas irmãs Anariel e Eliana, pessoas de muita luz, nos guiando nos caminhos iluminados. Obrigada. Gratidão por poder estudar sempre com vocês. Geralmente eu Graças. estou no YouTube, mas hoje consegui entrar ao vivo aqui. Ai, que Gratidão de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Ai, que beleza. Adelita Henkman está aqui também, gratidão, Rio Grande do Sul. Adelita. A Daisy da bem-vinda, Silva gratidão. Cunha, Manzano, dando boa tarde. O Nelson Oliveira, boa tarde. Nelson, Fez uma gratidão. pergunta importante. Mas Diga. quando nos fazem algum mal, não devemos dar um chega para lá, a fim de ensinar a outra pessoa o que não foi, o que não fazer? Como foi falado aí no programa, se fizermos assim, podemos ser confundidos com ser bom é uma coisa e ser tonto é outra. Uhum. Ai, Chico tinha uma imagem maravilhosa. Esse é o nosso Nelson Chico Xavier. Oliveira. Viu, Nelson? Chico Xavier, assim, né, dentro da literatura, coisas lindas, né? Posso até ser bom, né? Mas não bobo. Então, é bem isso, sabe, amado? Não. Aqui o próprio livro, o próprio capítulo, aqui no item 8, ele fala isso. Tomada em suas máximas consequências, seria o mesmo que condenar toda repressão, mesmo legal, né, e deixar o campo livre aos maus, sem nenhum tipo de temor. Se não for colocado um freio em suas agressões, em pouco tempo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos leva, né, então, a não oferecer o pescoço benevolentemente ao assassino, claro. Quantas vezes Jesus correu, quantas vezes eu corri, quantas vezes a Ana correu, quantas vezes ainda correremos, não é? Se recolha, claro, não é isto, nós estamos tratando disto, né, dos momentos ápices da dor humana no seu confronto, no seu conflito, no seu duelo, que é a agressão física, verbal e física, né? Nesse momento, então. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Como é o nome? É o Nelson. Viu, Nelson? O problema é que nós passamos ao sermos ofendidos, sou vítima. Ao ser vítima, então são dois Vs, vítima e vingança. Toda vítima quer vingança. Lógico, é o sentimento que os obsessores e os campos sombrios muito influem em nós. Coitado dele. Nas obras de André Luiz Libertação, tem toda aquela descrição, né, dos seres mais sombrios, dizendo, você é uma coitada, veja o que ele está fazendo, e vai penalizando, e ela vai se sentindo cada vez mais vítima, cada vez mais empoderada na sua própria autovitimação, e ela aceita, então, a tese das sugestões sombrias. Então nós, de forma sem perceber, também vamos levando. E aí entramos numa corrente de vingança. Porque existe uma diferença entre vítima real e vitimização. Vítima real é real. Existe um perigo social de não fazer o seguro do carro e o carro ser roubado. É lógico. Vitimização fui roubado, o seguro já pagou e eu passo 5 anos lembrando o dia e a hora que meu carro foi roubado. Isso já é é verdade. Um exemplo bem simples assim, não, mas que é muito real. Ser vítima profundo. real. Eu estou numa sociedade que tem um perigo, então eu me resguardo desse perigo. Vitimização. Ai, coitadinha de mim, que há 5 anos atrás, na rua Duque de Caxias, número 32, às 17 horas e 20 minutos, sofri um acidente e fui roubada. A gente fica nisso que a Ana está apontando, na vitimização. Aqui, então, vamos agora juntar os dois Vs, retornando aqui ao nosso raciocínio para a gente não perdê-lo. Ana, é muito importante. Sim, a vingança. Sentiu a vítima, coitada de mim, nossa, tal pessoa está se aproveitando de mim, tal pessoa não está me respeitando. Isso começa assim, com pequenas sugestões que vão aumentando e dilatando-se dentro de nós. Aí exige justiça. Mas não é justiça, é vingança. Eu quero que ele seja punido, eu quero que ele seja condenado. Aí começam, então, as leis e vai até o assassinato. Então, ele merece que até eu tire a vida dele. Essa é a permissão interna. Eu me acho vítima. E, às vezes, até em atos impensados. Quando fiz algo que eu nem pensei em fazer. Movido por uma força violenta de esmagar o outro, de fazer o outro sofrer. Tem até suicídios que, em nossas mesas, né, da comunicação espiritual, algumas vezes, raras, mas aconteceram, em que se comunica dizendo, tirei minha vida para puni-lo, ou para puni-la. Uma vingança. Não é porque queria tirar a vida, é porque queria deixar na família um rastro de sofrimento. Foi a sua vingança. Porque sentiu-se vítima de situações que depois mesmo relata, na verdade, não era nada daquilo. E depois que eu parti, que eu pude ver o contexto daquele texto,
Ou seja, quando ele passou a raciocinar a sua dor, a pensar nela, mudou toda a história. Mas aí ele já tinha feito o ato dramático e trágico. E agora então teria todo um projeto de recuperação e de história própria, né? Aqui diz o Evangelho, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Vamos guardar isso? Não proibiu a defesa, condenou a vingança. Não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. E defesa e vingança não são duas coisas iguais, nem semelhantes. Vamos pensar um pouco nisso. Sim. Muitas vezes eu uso esse argumento aqui na razão. Então estou me defendendo. Mas no fundo eu quero uma vingança, eu quero esmagar o outro, eu quero destruir o outro até o fim. Aí eu minto, eu calunio, eu invento circunstâncias, deformo circunstâncias. Aí eu já não estou mais na defesa, eu estou na vingança. E escrevendo nesse presente uma história de negação do presente que foi no passado agora e negando lá para o meu futuro a minha própria felicidade. Então, por isso, Jesus sabia disso tudo, então ele disse, é preferível sofrer do que fazer sofrer. É preferível sofrer do que fazer sofrer. Dizem os Espíritos aqui embaixo, dizendo aqui, ó, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a baixar o orgulho, porque perceba que na sua ênfase, na verdade, é tudo que abaixa o orgulho. É quando se diz, sou um perdedor, eu perdi aquilo que eu pensava, aquilo que eu acreditava. O que foi jogado no chão? O seu orgulho. E por isso, então, a vitimação. E por isso, então, o desejo de vingança. Não é defesa. A gente encobre com a defesa. A defesa mesmo, claro que não está interditada, nunca teve. Não é verdade? Mas na hora que Pedro levantou e decepou a orelha do soldado Malco, né? Ele ia defender Jesus, pense, mas não, Pedro, embainha a tua espada, porque quem fere pela espada, morre pela espada também, é ferido por ela, e cola a orelha, né, do soldado Malco, do chão, né, mostrando ali que não devemos ir ao último ato. É tudo isso que está tratado aqui nessas breves linhas. Tem mais alguém falando alguma coisa linda? Será que conseguimos alcançar a resposta do nosso Nelson, querido? Viu, Nelson? Mas ele dá um feedback aqui pra gente. Dá um feedback para nós aí, Para você que está em Nelson. casa assistindo, não deixe de compartilhar as redes sociais também. Isso. Ó, a Maria Salete Prado disse gratidão, Gina Prata está aqui com a gente assistindo, Gina, Fernando Fabiano disse gratidão. assim, muitas vezes o mal que recebemos hoje vem lá de trás, de vidas passadas, e é a colheita da semeadura de nossos campos, de nossas vidas. Verdade. Ajustes com os nossos irmãos. Nossa, maravilhoso, é isto. Agora, nós precisamos pegar esta colocação desse nosso querido comunicador aí do outro lado da tela, né? Nós precisamos viver isso intensamente, porque vai diminuindo as nossas respostas e desejos de vingança. Nós vamos dizendo isso que a Ana falou, que viu lá na nossa casa espírita. É a minha colheita. Deus é bom, é justo, é equânime. Né? Não existe no universo divino nada nesse sentido de dor. A dor é humana, nós construímos a dor. Certa vez, um grande amigo que estava numa sessão espírita recebeu a comunicação de um espírito que veio estudar o planeta Terra. Porque ela vinha de um mundo, ela até colocou seu nome de Aline, né, que é a irmã de todas, que significa isso, um dos significados desse nome, que no mundo que ela via, a evolução não foi feita pela dor. E que eles faziam antropologia entre as estrelas, os astros e os mundos nas moradas do Pai, e vinham muitas caravanas de outros mundos de evolução que vinham estudar o progresso humano, né? O progresso do espírito pela dor. Interessante, né? É uma coisa que aconteceu, uma pessoa de ciência, de grande envergadura, que me contou isso um dia. E já até faleceu, já foi embora, mas ele ficou impactado com a notícia de que pode haver evolução sem dor. Pense nisso com carinho. Nós viemos, sabemos disso através de Edgar Armand, que a gente veio de outros planetas, outros orbes. Aqui reúne seres, né, de mundos que em processos evolutivos vários, mas que não soubemos viver, uma grande parte, em mundos de evolução. Perdemos-nos dessa origem. E esse estudo é de cunho antropológico, espiritual, planetário. Pense, dos mundos nas galáxias. Pense nisto. Que bonito você pensar, né? Que você pode visitar um mundo que evoluiu sem dor. Pense nisto. Porque ele nos faz simples e ignorantes como todos. A dor é que vem definir a nossa vida. Foi uma escolha, é arbítrio. Estamos dentro da lei de liberdade. Posso escolher progredir sem dor. Pense nisto. A doutrina espírita nos oferece essas respostas. Nós vamos ver lá na frente. Como é que eu evoluo sem dor?
É uma grande questão. Um dia vamos falar sobre Sim. isso. Ó, o Flávio Oliveira fez a seguinte, falou gratidão, fez a seguinte pergunta. Esse poder pode ser o chamamento do alto? O poder de... De perdoar, de pedir, de não se vingar, de ter essa força. É isso que ele está perguntando? É. Pode ser o quê? Um chamamento do central. alto. Do alto, da espiritualidade. Sim, claro. É Cláudio, né? Nossa, É, Flávio. Você já viu que eu tenho algum problema com nomes, né? É impressionante. Se consola, ela desculpem aí, erra né? com a filha também. É. Eu completo vários aniversários em datas distintas, é uma loucura. Tem umas coisas que eu Mas ela fala assim, você tá fazendo 35, né? Daí passa um tempo, você tá fazendo 42, né? Eu falo, nossa, que bom que foi a senhora que me pôs no mundo. Desmemoriada, né? Tô brincando. Mas já esqueci o nome da pessoa. É o Flávio. Flávio. Perdão aí, Flávio, estamos brincando aqui um pouquinho, porque é bom brincar, né? Claro, Flávio, nós temos as frequências, né? Como já estudo aqui nessa grande emissora, né? Da comunicação espiritista cristã, nós temos as emissões e as frequências do bem, da luz, e elas nos dão aquele blackout, sabe? Sai disto, corre, afasta dessa confusão, não passa por perto. Né? Ou então te levam lá porque você vai ser o apaziguador, vai apagar aquele incêndio de discórdia e sofrimento, talvez. E a outra frequência você precisa defender, precisa fazer justiça, vai brigar, compreendeu? Então, aí você tem a liberdade de olhar e escolher qual caminho você quer seguir. Dar sua túnica, dar também, né, aquilo que te cobre ou não. Essa é uma escolha, é isso que nós temos para nós, no sentido bem grande e maravilhoso. Porque Deus não nos obriga a amar, Deus não nos impõe. O amor, ele não é impositivo. Pense que coisa maravilhosa. O amor nos criou, nos deu vida e não nos impõe a amar. Pense que desiderato é este, aliás, desiderato, né, é a finalidade disto, desiderato. Desiderato é sidérios, né, vem da palavra sidério, é sideral isto. Vem das estrelas isto. Somos criados no amor, mas não somos obrigados a amar ou somos punidos por não amar. Não, nada disto. O amor está sempre ali, constante em nossas vidas, presente em nossas vidas. Quando você está ligado. Então tudo é uma ligação. Religare, religião. Então liga-te nessa grande corrente de luz divina. E Deus, de manhã, de tarde, de noite, é uma coisa que vai, sabe... vai estar em você, nos seus olhos, no seu suor, no seu jeito de ser. Né? Você vai ponderar com mais rapidez, parar antes do tempo, às vezes não é? Aí você volta, refaz, reconstrói. É lindo a gente se ver, né? Crescendo e perdendo mesmo esse aguilhão aqui que é o orgulho, né? Ele fala aqui, os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra, que na verdade está em jogo isso aí, dão origem a esta susceptibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a pagar injúria por injúria, ferimento por ferimento, e é tido isto como justiça para aquele cuja moral não se eleva acima das paixões terrestres. O Nelson respondeu que entendeu e fez uma pergunta a mais. Então podemos afirmar que a justiça sem amor seria vingança? Ai, que grande junção, Nelson. Não é legal? Eu pensei sobre isso, mas vou pensar. Como é que a justiça sem amor. Não é legal? Ele faz a pergunta seguinte, que a justiça... Então a gente pode afirmar que a justiça sem amor seria uma vingança? Seria a vingança? Se eu busco a justiça sem uma atitude de amor, eu estaria na vingança? Se você pode solucionar uma problemática sem a justiça, mas sabe e tem conhecimento de que a justiça pode zerar aquela pessoa ou levá-la a dores, e vocês comprar nisso, claro que daí torna-se uma vingança. Se não, para que muitos não caiam, é útil revelar o mal de outrem, já estudamos aqui. Não é? Ele não está dizendo aqui que devemos apagar, né? Nós devemos pagar, né, o mal com o bem, porque o bem apaga o mal. Compreende mesmo? Apaga, ou seja, destrói o mal. E se o bem, se tiver amor, você vai pensar, não, essa pessoa precisa estar guardada numa cela, essa pessoa precisa... a gente tem histórias assim, sabe, Nelson, mães que pedem a Deus, de ajoelho, muitas me buscam, algumas, né?
Ai, não. E aí, isso, seu menino, como está? Melhorou? Ai, agora, graças a Deus, parou. Está lá guardado na cela. Está feliz com dentro do presídio, com o filho no presídio, porque ele também não está cometendo. Quem sabe lá Deus chega ao coração dele, irmã? Quem sabe lá a igreja chega até o coração dele, irmã? Então, sabe, essa mãe não ama esse filho? Claro que ama. Mas ela vê, quando eu vou visitá-lo, nossa, ele está gordinho, ele está melhor, ele está trabalhando, ele voltou a estudar. Então, sabe, a gente vê esperança e brilho nos olhos dessa mãe. E antes vimos opaco, curvada, dolorosa, não é? Às vezes vindo buscar socorro, prato de comida, porque o uso de droga leva a pessoas a vender tudo, tirar tudo do lar, enfim, tudo que a gente já conhece, né? Mas, então, nesse momento, veja, muito amor nessa mãe. Não há amor nessa mãe? Muito amor nessa mãe, entendeu? Então, aí é uma medida que só você sabe. É interna, você sabe se essa justiça foi uma vingança ou se essa justiça foi realmente justa e é ato de amor. Olha, coibir, segurar a mão do assassino é um ato de amor, porque você vai impedir que a vítima sofra desse assassinato, impedir que ele seja um assassino, então também vai refreá-lo por amor, e um dia ele vai te agradecer se você conseguir dar a ele uma oportunidade de refletir, parar, interromper o ato no meio do caminho. É maravilhoso isso, Arnaldo, viu? Nelson. Nelson. Não, já mudei para Arnaldo, viu? Não tem nenhum Arnaldo hoje. Aqui hoje, não. Tô brincando. Ó, a Fabi Moura fez exatamente essa pergunta. Oi, meninas, e como diferenciar um relacionamento abusivo que nos faz tristes, porque também achamos que não conseguimos ajudar aquela pessoa? Qual a pergunta? Oi, meninas, e como diferenciar um relacionamento abusivo que nos faz infeliz, mas também ficamos tristes porque achamos que não conseguimos ajudar aquela pessoa. Então, aquela coisa de olhar... isso é bem legal, porque eu tô na vítima, eu tô no sofrimento, é a vítima real, né, que a gente está trazendo aqui. É a vítima real, tem uma dor real acontecendo e, por isso, uma relação de abuso. E eu quero, além de cuidar de mim e dizer aqui não, eu ainda tenho o desejo de cuidar do outro que está me abusando. E aí chama coadicção. Coadicção. Né? A gente precisa entender que a ajuda humana é parcial. Eu jogo a boia, mas quem está afundando é que vai pegar a boia, porque se você se atirar lá, não sei que você seja um super treino, né? Não, você nem pode super trainer, afunda junto. junto, porque o peso de uma pessoa em crise duplifica o peso. Né? Ela triplifica até. Então, você precisa primeiro sair desse centro e colocar nas mãos de Deus. Isso é a descentralização do nosso ego. O ego ainda quer fazer e sentir poder em si mesmo por fazer. Ele ainda não reconheceu a divindade como o eixo maior, a hierarquia mais alta. Não é? Então entrega este ser que você ama a Deus. E vai buscar servir. Sabe quem narra isso? Onde está isso? No grande romance A Ave Cristo. Não é? O Quinto Varro é o personagem central. Ele tem uma família, um filho que está sendo desviado de um caminho que ele veio salvar e resgatar o filho, a esposa e toda a família. Ele fica sozinho, todos andam em um caminho, não vou fazer o spoiler do romance, leio, é muito lindo, mas ele vê que não tem caminhos ali, então ele sai. Ele vai seguir o cristianismo, as pegadas, um dia ele está mais velho, entram, ficam doentes, aquela família vai sofrendo por mudança, tipo 20 anos, mais ou 30, não me lembro bem, esses anos que não releio. E voltam, vão buscar um curador que pregava e que era bonito. Chegam lá a esposa, a ex-esposa, né? A filha, o filho, e reconhece o pai. Ele reconhece o pai e ali em todo um resgate. Então, muitas vezes, para ajudar alguém, eu preciso ajudar outro. A quem que eu quero, eu preciso ajudar a quem não conheço. Aqui tem uma longa história, não sei se dá tempo. Não dá, irmã, a gente tem 4 minutos. Então vamos entrar na... Não, 3 minutos. 3? Aqui está 38. Tá. Então, Fabi, né? Foi a Fabi? Foi a Fabi Moura. Fabi Moura, a gente promete retornar essa história. Ela é muito importante, Fabi, porque é uma metodologia da ajuda ao próximo. Existe isso. Existe uma metodologia... Muitas pessoas aqui, a Magali, a Clausura, estão falando da frase que a senhora usou, que é linda. Qual? O amor não nos impõe amar. Lindo demais. É lindo, obrigada. Não vou conseguir ler todo mundo, mas aqui essa frase dessas duas está muito bonita. O amor não nos impõe a amar. Quem ama,
Então, voltando aqui, Fabi, acho essa questão muito importante. Nos recorde, nos escreva aí no backstage, né? Para a gente poder retomar desse ponto de vista, que agora a gente vai começar aí a nossa pequena prece, a nossa pequena oração. Vamos orar por nós. Hoje, por nós mesmos. Por quê, Fabi? Porque a gente precisa aprender a dar de nós até às vezes o que não temos. O agasalho que nos cobriria do frio, o pão que nos tiraria a fome, o medicamento, sim, o remédio, que não temos meios de comprar e que nos tira a saúde. Muitas vezes, essa é a aprendizagem, é dar do que não temos, é o óbolo da viúva no gasofilácio. É isso que Jesus está dizendo aqui nessas maravilhosas linhas. Que a vossa justiça seja superior dos escribas e dos fariseus, porque eles dão aos que lhes dão também, eles ajudam a quem lhes ajudam, mas nós, Fabi, e todo esse grupo maravilhoso dessa rede de amor, dessa rede de comunicação espiritual, elevando o pensamento nas alturas, na frequência espiritual, eleva teu pensamento, fecha teus olhos, inspira esse ar, porque Jesus está no ar, sabe, as moléculas, os átomos, sabe, da composição do ar. Pense, é indelével. Imagina-te envolvida nessa névoa maravilhosa que te toca, como brisa suave que te toca. E roga mesmo ao Cristo amado que Ele te leve a essas regiões inefáveis da capacidade de compreender que o mal hoje é colheita de um mal de ontem e que conforme eu ajo e colho e ceifo a terra, eu estou semeando um futuro redentor, um amanhã de redenção, um amanhã de bênçãos. A minha regeneração depende de aqui e de agora. E a minha regeneração, mais a sua, Fabi, mais a de todos nós, construirá um mundo de regeneração que está previsto para esse planeta maravilhoso que é o nosso planeta Terra. Ergue teus olhos aos céus. Ah, Senhor, que eu consiga dar outra face, que eu consiga caminhar 2000 passos, que eu consiga dar minha túnica e também não só a minha túnica, mas o que cobre-me, o meu manto. Que eu saiba calar, em vez de ofender e pagar ofensa com ofensa. Mas que eu saiba também, Senhor, segurar a mão ofensiva para que ele não se fira e não se machuque mais do que já se machucou. Dá-me essa sabedoria, Senhor, que eu sei que vem do amor. Vós sereis reconhecido como meus, como pertencentes à doutrina do amor, amando muito, reciprocamente, uns aos outros. Então, Senhor, que eu ame um tanto mais hoje, com a paciência ofertada ao esposo, ao filho, à mãe, ao pai, aos amigos, com a destreza ou com a oferta do meu tempo, do meu suor, do meu trabalho, enfim, que eu me transforme, Senhor, em luz, como a de uma vela pequenina na escuridão. Nós sabemos que o sol não faz o trabalho da lâmpada ou da pequena vela. Que eu seja essa pequena luz aos meus próprios olhos para ver onde ando e aos olhos de quem caminha comigo. Assim seja.